Glória a Deus. Então, nós vamos começar orando, colocando diante do Senhor a nossa gratidão pela semana que Ele nos deu, por tudo isso que Ele já fez e vai fazer, não é verdade? Vai fazer em cada pedido aqui, porque o nosso Deus, Ele é especialista em fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, tá bom? Vamos orar então. Que orar, amor? Senhor, nós te exaltamos nessa manhã, Pai, te agradecemos pelo privilégio de despertar com alegria, em paz, com saúde. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez hoje, Deus, que nossos corações possam mesmo sentir desejo, Pai, de agradecer a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Pai, sabemos que não tem preço, Senhor, e daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Ah, Senhor, que alegria, Pai, poder compartilhar a Tua palavra, aprender mais de Ti, conhecer, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo no meio do Teu povo, porque eu sei que o Senhor tem operado maravilhas, Pai, e por isso a nossa gratidão, ó Deus, não tem fim. Louvamos o Teu nome, te agradecendo pela vida de cada uma das nossas irmãs e irmãos, que nesse momento pararam tudo, Senhor. Uma parada obrigatória para ouvir a Tua palavra, para receber, ó Deus, o maná que o Senhor preparou para essa manhã. Ah, Deus, que estejamos aqui como a corça anseia pelas águas, que haja um anseio em nosso coração em beber dessa fonte, em estar, ó Deus, à Tua disposição. É assim que nós nos sentimos, disponíveis para Ti. Fala, Senhor, que o Teu povo quer Te ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes dele tocar, que Deus já colocou um louvor aqui, queria só que você pensasse um pouquinho nisso. Ele falou uma palavra que, para mim, responde o que a gente tem ensinado nesse trabalho desde o início, né? Como a corça anseia pelas águas, assim nosso coração deve ansiar por aquilo que vem de Deus para as nossas vidas, né? E nós sabemos que essa live, quando começamos, nós começamos em casa, antes da pandemia, né? E esses dias eu estava mostrando as fotos para ele, da casa da Dani, da casa daquela outra menina que foi para Porto não, é um lugar do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Porto Alegre. Esqueci o nomezinho dela, mas eu vou até procurar ela, porque essa menina sempre foi um doce conosco nas reuniões, né? Ela preparava aquele lanche, ela é católica, né? Mas uma sede de Deus como dificilmente você vê em alguém. E aquela menina marcou a minha vida. E eu disse para a Dani, por amor àquela menina, eu faria qualquer coisa, porque realmente ela é presente, ela fazia o pão caseiro para as reuniões, ela não comprava nada. Hoje eu vejo o Dimas incomodado quando vai levar alguma coisa para uma reunião. Como é que pode a pessoa passar no mercado e comprar as coisas de qualquer maneira para levar? Olha, a gente vê que é de qualquer maneira, não é o melhor bolo da cidade, não é o melhor pão da cidade, sabe? Comprou porque tinha que levar. Não, isso não pode ser assim. Para o Senhor tem que ser o melhor, ele fala assim sempre, né? E aí eu fico lembrando dela de vez em quando. Ela falava assim, não, vocês vêm aqui, vocês vêm em nome do Senhor. Então, como eu vou dar qualquer pão? Não, eu faço questão de fazer o pão para vocês, eu faço questão de fazer o bolo. E esse anseio deve sempre estar gerando no nosso coração, todas as manhãs, por Deus. Eu preciso desejar, por exemplo, para mim hoje, estaria liberada dessa live, da turminha que começou conosco, somente as que estão trabalhando, que estão com alguma coisa, algum compromisso muito forte nesse horário. Eu costumo dizer que, para mim, porque eu acho que é uma causa que Deus começou, nós não temos desculpa. Né? É igual uma reunião da liderança que a gente faz e os cabeças não vão. Imagina, não tem como, não é verdade? Ah, porque eu marquei o médico, você tem a semana toda para marcar, não é? Ah, porque eu marquei, você tem, a não ser que você tenha ido parar num pronto-socorro na hora. Aí é diferente, não é verdade? Ah, porque esses dias uma falou que eu passei mal, mas posso ficar com a coisa fechada? E aí eu falei, pode ficar fechada. Você quer assistir? Importante é saber se você quer assistir. Aí eu quero. Então fica com ela fechada, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mas Deus está vendo o seu desejo de estar aqui. Que é isso que vai computar. Então, enquanto ele falava, eu fiquei lembrando no tempo da pandemia. Eu chorava para estar na igreja.
eu ia com risco de vida. Eu ouvia as pessoas dizendo para mim, olha, as pessoas mais velhas não devem ir, porque pode morrer. Eu falei, imagine que coisa maravilhosa, morrer dentro da igreja. É tudo que eu pedia a Deus um dia. Eu lembro que uma vez uma falou comigo isso, ó, eu vi o velório da senhora dentro de uma igreja. Falei, que maravilha, que boa ideia. Ela quase morreu quando ouviu. Falei, que maravilha, a gente não ia pagar nada. Olha que bênção. Muito bom isso, menina. E aí a gente precisa ver, ansiar pelas coisas de Deus. Por quê? Porque na época da pandemia que nós vimos como é importante você poder sair e ter relacionamentos com as pessoas, como a gente está aqui agora, que nós começamos a live querendo ouvir vocês. A gente pode fazer como todo mundo faz, mas para mim o principal dessa live, o diferencial dela, é a gente estar exatamente em contato com vocês. Não é a mesma coisa. Se a gente disser que é a mesma coisa de algo online, de algo que você está lá e eu cá, não é, não é. E aí nós pudemos contemplar isso na época da pandemia. Que diferencial, que diferencial. Quando nós voltamos a frequentar a casa do Pai, que maravilha, os abraços, que alegria. Pena que a gente não pôde filmar tudo na época, mas eu queria filmar, vendo o retorno do povo para aquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu fiquei vendo realmente assim, como nós temos negligenciado a obra de Deus, não temos desculpa diante de Deus. Dimas fala para mim assim, não dá para chegar atrasado, nem um minuto. Então ele senta aqui, uns 10 minutos antes já começa a tocar. E aí ele está assim, ó, falta 1 minuto, fala não sei quantos minutos. Eu falei, conseguiu alguém que é pior do que eu, que maravilha. É pior, porque melhor eu não posso dizer, né? Então... E aí a gente juntos faz essa dupla que a gente vê como Deus se agrada. E eu falo para eles, se eu atrasar, você é o culpado, porque você está sendo meu relógio. Não me deixe atrasar. E nós precisamos ter diante de Deus esse desejo de buscar e dar o nosso melhor para Deus. Aquilo que eu já coloquei para vocês que eu assisti, fui fazer um casamento um dia e eu pude ver a cena dos dois ali, sabe, na hora do beijo, a menina olhar para trás para ver quem estava atrás e conversar com a pessoa que estava atrás do marido. Eu quase morri, eu falei, garota, você está recebendo um beijo, que história é essa? Eu não acredito que você está deixando o beijo do marido para conversar com quem está atrás do marido. Olha, eu te mato. Mas eu fico pensando nessas coisas, imaginando assim que Deus nos vê, que Deus vê aonde nós estamos aplicando o nosso coração. A Bíblia diz, aplicai o coração ao caminho. E hoje nós podemos pegar isso em Ageu, né? E ele fala várias vezes, aplicai o coração ao caminho. O que Deus está querendo dizer? Ponha seu coração aqui. Aí ele dá uma palavra também, outro versículo que Deus está me lembrando agora. Aplicai o teu coração ao gado. Ele dá uma ordem para o pastor. Aplicai o teu coração ao gado. Não tire os seus olhos das ovelhas que você está cuidando. Você vai ser responsável por ela um dia. Aí tem gente que fala, mas eu não preciso de igreja nem de pastor, então você tem que rasgar a carta de Hebreus da sua vida. Porque lá ele fala claramente, não deixe a tua congregação como é costume de alguns. Aqui nós temos pessoas de várias denominações, e eu sempre digo, qual é a tua igreja? Qual é a igreja que você está frequentando? Qual é a igreja que você está dando a vida ali? Se hoje eu sou honrada em várias igrejas, porque onde eu vou, eu dou minha vida. Eu não vou para receber um salário. Graças a Deus, eu nunca precisei disso. Deus nunca deixou, nunca recebi um salário de igreja nenhuma, pelo contrário, né? E tenho sempre em abastança, porque é Deus que me sustenta, sabe? Então, eu fico vendo cada carinho de vocês. Gente, ontem ainda recebi acho que o último presente de casamento aqui. Eu falei para ele, gente, mas com que amor comprou esse presente? Eu não pude pegar no meu prédio no dia, que houve uma obra lá, mas ontem eu peguei e falei, meu Deus, eu não sabia se eu olhava, se eu chorava, sabe? Então, eu falei, meu Senhor, a gente sabe que isso tudo não é feito de qualquer maneira. Mas por que isso acontece? Acontece porque Deus está vendo o nosso coração onde está aplicado, onde nós vamos fazer a obra, com que carinho nós vamos fazer. Então, Deus está nos chamando para nos dar competência naquilo que nós fazemos. Se Deus faz para nós além daquilo que pedimos ou pensamos, nós precisamos fazer para Deus além daquilo que Deus está nos pedindo ou pensando a nosso respeito. Esses dias eu fui dar uma oferta, eu falei, e aí, Senhor, eu dou tanto ou tanto? Aí ele falou, é simples assim, você conhece a palavra. Aí eu falei, Senhor, e aí? Ele falou, então, se eu tivesse que dar isso para você, qual que você queria?
O menos ou o mais? Eu falei, Jesus, isso é demais. O Senhor arrebenta com a gente. Não precisa falar mais nada, não. Já entendi. Eu quero fazer além. Se Deus quer fazer além para nós, por que nós queremos dar o aquém? Por que nós vamos fazer uma reunião como essa e dizer que nós somos membros quando nós só aparecemos isso para pedir oração? É uma vergonha um negócio desse. Se eu vejo alguém desse jeito, esse dia eu estava esquecendo de orar por uma causa, e aí Deus me falou assim, é porque a pessoa não tem compromisso comigo. Você também não está tendo compromisso com a pessoa. Do jeito que ela me trata, você está tratando ela, é a lei da semeadura e da colheita. Você não está esquecendo dela. Ela que não se faz presente, é diferente. Ela que só te procura quando precisa, isso é pecado. Então, nós não podemos estar desse jeito. Duvido que você tenha comunhão com alguém e você consegue esquecer daquele alguém. E hoje a gente vai estar trabalhando com a área também da competência. Competência é alguém que faz além, que faz mais do que é pedido ou pensado. Você é uma pessoa competente? Ontem o Senhor me disse claramente, me fez estudar sobre o tema, me fez parar para ver. A competência num trabalho é algo que te levanta, que te eleva além do que todos os outros funcionários. Eu fico vendo uma menina da clínica até hoje, eu mando um recadinho para ela, ela responde na hora, ela retorna na hora. Fico vendo a Alessandra ali, que coisa maravilhosa. Eu falo para Deus, eu só queria ter uma secretária igual a Alessandra. Não queria mais nada do que isso, Jesus. Eu acho que eu ia à lua brincando. Vou comprar o passe dela. Ele já fala assim, viu, Ale? Vou comprar o passe dela. Pastor Jô, se souber disso, ele me mata. Mas eu lutei para levar a Alessandra novamente para a nossa igreja de Campinas, né? Como eu sempre falo com ele, aqui nós temos uma igreja, nós temos a nossa igreja também. Não pensa assim, só aqui, não é? Então eu lutei. A Alessandra sabe quantas vezes eu puxei ela, porque eu vi o que Deus fez na vida dela, na família da fé. Então eu falei, você aqui é o seu lugar. E ela me ouviu e voltou. Então hoje, quando eu brinco de comprar o passe dela, eu sei de que Deus está falando, não é verdade? Mas fico vendo, de dar um recadinho para ela, ela retorna no mesmo dia, eu vou correr atrás disso, eu vou resolver isso, e resolve. Eu fico olhando, menina, eu não tenho essa competência, mas ela é competente, e aí Deus exalta, Deus honra o que nós estamos fazendo quando nós lutamos para ter uma vida de competência. Mas para isso eu quero dizer, você precisa parar e focar naquilo que Deus está te chamando para fazer. Por que nós, às vezes, não conseguimos fazer isso? Porque nós não paramos. Eu brinco sempre aqui, o que é que está em primeiro lugar na nossa casa? É a nossa família ou é a igreja? Pela Bíblia precisa estar a nossa família. Eu não posso fazer pelo outro o que eu não faço na minha casa. Não dá. A Bíblia fala, eu vou amar ao próximo como? Como eu amo a mim. Então, se eu não me amo, se eu não cuido de mim, das minhas coisas, eu não posso estar cuidando dos outros. Porque isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso é querer mostrar para o outro aquilo que eu não sou dentro de casa. Aí dá o problema que a gente está vendo hoje. Não é? Quantos líderes, quantas pessoas desviadas e afastadas porque não vê testemunho dentro da própria casa. Então, hoje eu quero te dizer, veja como está a sua casa. Pare e volte o foco para a sua casa, para a sua família. E volto a te dizer, lembra da palavra em Coríntios? Não precisa falar nada. A mulher virtuosa, ela ganha o marido em silêncio, calada. Isaías 30:15. No ficar quieto está a tua força. No ficar quieto está a tua força. Ontem nós estávamos brincando aqui, porque sempre quando eu começo a falar desse jeito, ele fala, você está falando igual, aí brinca comigo. E aí, hoje de madrugada, eu ia ver que ele tinha acabado de falar, daí a pouco ele vira para mim e fala assim, mas como é que é isso mesmo que eu esqueci? Falei, é mesmo? Quer que eu volte a falar? Tem poucos minutos que eu parei. Eu não acredito que você quer que eu volte a falar. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para isso, para a gente ser ágil, decorar, guardar. Ele hoje começou, isso foi de manhã. Ele disse, Deus está me falando do Salmo 46, desse salmo, eu quero falar sobre esse salmo. E aí eu falei, eu sei esse salmo de cor, decorei em criança, porque era o salmo preferido da minha mãe. Você quer decorar ele agora? Eu vou falar para você agora, 5 horas da manhã, eu repeti o salmo 46 todinho, é o salmo 46. E aí fui falando, e esse é o preferido do meu pai, não sei se é o 16 mais ou se é o 16, mas é tremendo. E aí eu fiquei ali 5 horas da manhã vendo, meu Deus do céu, quanto eu decorava.
Eu fui chamada para dar uma palavra para as minhas amigas, meus colegas, com 9 anos de idade na classe, fui escolhida para poder decorar uma poesia de Dia das Mães. Falei, eu tenho mais de 30 aí, coloca as outras. Eu sempre assim, professora, tá para as outras dentro de casa, é muito, muito grande essa poesia. Ela olhou para mim e disse, não dou, é para você. Eu falei, por que tem que ser para mim? Ela disse, porque você decora tudo rápido. E hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando, Deus, quanto eu tenho perdido disso? E eu quero passar para você isso. Nós estamos ficando horas a fio na TV. Nós chegamos de noite no quarto, ao invés de pegar a Bíblia para ler um bom livro, a gente liga a TV, 2, 3 horas. A gente pega o celular e fica assim no celular. Esses dias eu atendi uma moça, ela falou comigo, eu não estou nada bem. E eu já sei a causa. A mulher nem evangélica é, nem cristã direito é. Mas ela disse, eu sei a causa. Eu fiquei esses dias vendo Netflix 7 horas seguidas. Maratonando, foi o que ela falou, exatamente. Maratonando, vendo 7 horas seguidas. E aí eu falei, e aí, depois de ver 7 horas seguidas a TV, eu estou arrasada, eu estou frustrada, eu estou triste, porque eu vi 7 horas seguidas só lixo entrando na minha mente. E agora eu quero falar com a senhora, o que eu faço para tirar todos esses lixos da minha mente? E aí eu quero dizer para você, só tem um jeito de tirar todos os lixos da nossa mente. Trocar as coisas que estão entrando. Então eu chego em casa e costumo dizer, você quer me ver nervosa? É quando eu não tenho tempo para ler, para estudar o que eu preciso. Você quer me ver calma? Me deixa 1, 2 horas lendo num canto sem falar nada comigo, com a minha água do lado. Eu venho para cá, já estava aqui feliz. Quando eu cheguei na sala que eu tinha preparado para mim, meu copo d'água. Está muito bom. Estou melhorando. Já está bem. Então, meu copo d'água. Gente, é bom demais. E nós estamos perdendo de crescer no conhecimento de Deus, porque estamos parando para fazer coisas que não era para pararmos. Competência deve ser a nossa palavra da semana. Eu preciso estudar, eu preciso dedicar, eu preciso saber que 7h30 da manhã de segunda-feira é meu compromisso com essa live. Eu fico vendo quantas largam tudo para estar aqui. Aí as outras que não largam tudo querem receber a mesma porção, querem fazer a mesma coisa, querem que Deus faça a mesma coisa. Deus não vai fazer, sinto muito te dizer isso. Mas a Bíblia diz no Salmo, socorro, eu socorro a um que é esforçado. Eu costumo dizer, nem Deus quer socorrer o malandro. Nem Deus quer socorrer o malandro. Eu costumo dizer, ele até pode fazer porque ele é Deus, mas nem Deus quer. Então, quando você olha uma pessoa competente, que se esforça, que faz tudo para poder fazer o que ela está fazendo, bem feito, qualquer um quer ajudar. Mas quando você vê o malandro, não dá. Esses dias eu fiquei triste quando Deus me falou, dela você tem que cobrar sim, e cobrar de preferência dobrado. Eu falei, como assim, Senhor? Porque ela não tem feito a minha obra do jeito que eu gostaria. E com tristeza eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes nós estamos assim diante de Deus? E eu costumo lembrar muito do pastor Theo Elias, citando ele aqui para a honra e glória do Senhor, pastor da principal igreja presbiteriana de Niterói. A mensagem que ele deu há mais de 30 anos, eu nunca me esqueci. Minha vida foi marcada depois daquele dia. Ele diz, não mande cheque sem fundo para o céu. Não mande cheque sem fundo para o céu, porque vai ser devolvido como qualquer outro cheque sem fundo. E aí eu parei depois e falei, pastor, eu sempre fui sedenta de Bíblia. Pastor, que história é essa de cheque sem fundo que o senhor está inventando? Ele diz, não estou inventando, irmã. É verdade. Tem pessoas enviando cheque sem fundo para o céu. Falei, como é que é isso? O senhor não explicou, o senhor só jogou no meio da mensagem, agora eu quero saber com detalhes. Ele disse, é quando a pessoa está pedindo a Deus, sem nunca ter feito nada para Deus, sem não valorizar as coisas de Deus na terra e querendo que Deus faça grandes coisas, Deus não vai fazer. Sinto muito, mas Deus não vai fazer. Deus só faz grandes coisas para quem faz grandes coisas para Ele também. Para quem se esforça para fazer o que Ele está chamando para você fazer. E aí volto para a palavra. Você é competente naquilo que você faz? Ou você precisa de o tempo todo alguém estar te corrigindo nas coisas? Eu costumo brincar com meu marido.
Para mim, você não precisa falar a mesma coisa 2 vezes. Uma vez só já basta, a não ser que eu não tenha prestado atenção. Essa é outra parte que nós precisamos fazer. Preste atenção no que é falado com você para que as pessoas falem uma única vez. Quando a pessoa tem que falar 2, 3 vezes da mesma coisa, você pode ter certeza. Você já está na categoria do incompetente, do irresponsável e do desobediente. Porque o obediente é aquele que faz da primeira vez aquilo que é falado. Então, guarde bem isso. O texto que eu quero colocar para vocês é Marcos 6 hoje. Nós vamos ouvir esse louvor e você já vai abrindo a sua Bíblia enquanto isso. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. pois Os dias da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor. só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, que bom. Quer falar primeiro? Não, pode ir. Então vamos lá. Marcos 6. Esse texto já falei para vocês uma vez, mas sempre eu gosto de lembrar. Quando Deus fala de novo, é porque tem alguém que ainda não está vivendo. Então, eu sempre digo, não adianta a gente só conhecer, ler, estudar, né? Como a gente vai ver no estudo que eu preparei essa semana. Marcos 6, versículo 31 em diante, 31 e 32. E ele disse-lhes, vinde vós a um lugar à parte, aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E eu quero te dizer, hoje, o nosso ir e vir está sendo tão grande, tão forte, tão apressado, que a gente está vivenciando isto que a Bíblia diz. Uma das primeiras coisas que nós trabalhamos no início do nosso casamento foi isso. Às vezes a gente ia falar, vamos, rápido. E aí nós paramos. Eu dizia para ele,
Agora para. Vem cá, vamos conversar. Me dá um abraço antes de falar de novo onde a gente tem que ir. Primeiro nós. Primeiro nós vamos estar cuidando de nós, depois dos outros. E nós estamos vivendo isso todos os dias. Nós estamos vendo isso todos os dias. Marido sai de casa apressado, não tem tempo nem para parar, para dar um abraço na esposa. A esposa sai de casa tão apressada que não tem tempo nem para parar. Eu quero que você mostre essa live para os maridos que não estão aqui, porque eles precisam de receber isso. E depois não sabe por que o dia foi todo ruim, não sabe por que a noite foi ruim. Volto a lembrar aquilo que eu já falei também. Mas como o apóstolo Pedro fala tão bem, eu só quero lembrar. Do jeito que a gente levanta, é do jeito que a gente termina o dia. Então, não tem como eu ter um final de noite glorioso se de manhã eu não semeei, não é? Então, hoje eu comecei, lembrando desse texto, eu comecei pensando na palavra competência e fui preparando um estudo. Olha que coisa linda. O cérebro é um órgão complexo localizado no crânio, responsável por gerenciar todas as funções do corpo, incluindo movimentos, pensamentos, emoções e muito mais. Então, tudo em nós está ligado no cérebro. E é uma parte que a gente não está cuidando nadinha dela. Nós estamos deixando os lixos entrarem. Nós vamos para o nosso quarto e nós queremos deitar na frente da TV para poder ver. E aí, o comodismo de hoje é isso, tem controle. Quando eu falo isso, ao mesmo tempo que eu estou rindo, porque lembrei de uma cena recente que a gente já comentou, eu lembrei de um passado também. Que eu vi a pessoa, um casal, que não conseguia se comunicar. Porque quando a mulher ia falar, ele, tá, pode falar. E de noite, na hora de dormir, os dois brigavam. E aí quando eu perguntei, por que vocês estão brigando na hora de dormir? Porque a gente não consegue se comunicar. Falei, mas nem na hora de dormir de manhã. Não, de manhã também não, e de tarde também não. Eu comecei a ouvir. E depois, Deus restaurou aquele casamento. Mas eu tive a tristeza de ver uma cena que eu não gostaria de ver na casa de ninguém. Aquele homem, quando morreu, antes disso, quando ele ficou doente e ele só podia ficar aonde? Na cama. E ele não conseguia mais ter alegria na vida, porque a coisa que ele mais exercitou foi o controle da TV. Isso é verdade, estou falando diante de Deus, e eu sempre digo, posso morrer agora, tá? Porque às vezes tem gente que ainda duvida quando a gente fala. Mas quando eu vi ele chorando e triste, eu falei, qual é o motivo da tristeza? Porque eu não consigo, fazia assim, porque eu não conseguia falar. E apontava para a TV. E aí eu falei, agora pensei comigo, não tem nem como tratar mais disso. Já está no fim, não dá para tratar mais. Tentei tratar e mostrar para ele que a família era mais importante, que a esposa era mais importante, que os filhos eram mais importantes e que ele não deveria ter dedicado tanto tempo à TV. Mas não me ouviu. E no fim da vida, o que ele mais queria era controlar a TV e ele não conseguia. Por quê? Porque não aprendeu a controlar a sua própria vida. E era um homem de Deus. Então eu fico hoje pensando, nós estamos com tudo na nossa mão, mas estamos na nossa mão para nós fazermos o que nós queremos. Então, nós precisamos lembrar que as escolhas são nossas. Deus não vai chegar aqui, abaixar na terra e falar, estou aqui, viu? Você para de fazer isso. Não vai fazer. E aí eu volto a lembrar do marido de Abigail. Eu sempre estou lembrando. E Deus matou Nabal. Então, por que você tem que brigar pelas coisas? Não tem que brigar por nada. Eu, às vezes, me vejo brigando por coisas e eu fico pensando, eu não tenho que brigar por isso. Aí você pega Êxodo 14, nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é tua. Essa peleja não é tua. Ficai de pé e veja o livramento que o Senhor te dará. Quantas vezes eu vi aquelas coisas nos casamentos, eu começava a ficar nervosa. Cara, por que você não para? Por que você não para? É simples assim. Você está destruindo sua casa, sua família. Quando é que você vai parar para poder prestar atenção que você tem pessoas ao seu redor que estão gemendo? Nós fomos numa reunião esses dias, acho que quase 100 pessoas de novo.
E aí eu vi as pessoas nervosas, gente, eu querendo falar, e eu estava sentado do lado dele, e falei assim, eu também já estou aqui nervosa, querendo falar, mas eu não tenho nada com isso, eu não sei porque eu quero falar tanto. E aí depois, enquanto eu fiquei de boca fechada, com uma luta, esperando o povo todo gritando ali, o Espírito Santo me disse claramente, você vai falar sim, você espera que eu vou te mostrar a hora. E aí, quando estava quase terminando, que ele falou assim, vamos embora. Ele pensou que ia ficar livre de mim. Consegui terminar a reunião, ela vai embora sem falar nada. Aí o Espírito Santo me disse, não, você não vai embora. Você ainda não falou tudo aqui que eu quero que você fale. Aí eu falei, é mesmo? Eu vou falar, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nem conheço o povo direito. Você vai falar. Falei, então tá, Senhor. Então, se eu tenho que falar, só faço o cara interromper a reunião e falar assim, olha só, eu senti alguma coisa, que mais alguém tem alguma coisa para falar aqui. Se tem mais alguém que quer falar alguma coisa, pode falar. Eu falei, sou eu a pessoa que quero falar. Quer dizer, nem queria, mas agora eu tenho que falar. E aí, Deus me tomou. E ele viu, para a glória exclusiva de Deus, o que Deus fez. Quando terminou, estava o povo em volta de mim, falando assim, a senhora falou tudo que a gente queria falar. E uma das falas que mais me tocou foi quando eu falei, vocês não estão incomodados? Incomodados, chorando de ver os cadeirantes passando na rua, com as cadeiras de roda e as calçadas cheias de árvores? Porque eu estou incomodada. Eu estou aqui há 2 meses, mas eu estou chorando nas calçadas daqui, porque estou vendo isso acontecendo. Então, eu não saí de onde eu estava para vir para aqui à toa. Essa é a causa principal que eu acho que eu estou aqui. Então, eu quero dizer para vocês, se isso incomoda vocês, está me fazendo chorar. Eu não sou cadeirante, não tem ninguém cadeirante na minha família, graças a Deus. Mas isso deve incomodar vocês, porque eu estou caminhando nas ruas, estou vendo essa cena todos os dias e estou chorando por essa causa. Então, eu duvido que alguém aqui, depois do que eu falar, vai conseguir dormir em paz, vendo a situação que eu estou vendo e que vocês estão vendo todos os dias. Só vi quando o pai de uma cadeirante chorando lá atrás, falou assim, essa causa é minha, dona. Eu não conheço a senhora, mas essa causa é minha. Minha filha é cadeirante. Minha filha é cadeirante. E eu não consigo resolver essa causa aqui. Eu quero que ela caminhe nas calçadas, mas não tem lugar para ela. E aí eu fiquei vendo. Por isso, Deus me chama para estudar, para ser competente na área que Ele está me chamando. Aparentemente, eu não tenho nada a ver com isso, não entendia de nada. E eu sentei e eu falei para ele assim, quem é aquele cara que está lá naquele canto da mesa principal? Aí ele deu o nome. Falei, aquele cara, Deus tem algo com ele que eu tenho que falar com ele ainda. Falei, como é o nome? Ele deu, Daniel. Eu olhei para ele e falei, Daniel? Um cara com o nome desse? E é esse cara? No final eu quero falar com ele. E no final ele veio tentando falar, não conseguiu falar comigo e mandou o assessor dele. Era um vereador da cidade, para a glória de Deus. E o vereador veio, o assessor veio e falou, toma o cartão daquele rapaz lá do lado para a senhora, porque ele pediu que eu entregasse para a senhora, porque ele quer que a senhora vá tomar um café com ele lá no gabinete dele. Isso não acontece com qualquer pessoa. Isso acontece quando Deus está no negócio, que Deus te chama para estudar e avançar e fazer o que nós estudamos semana passada. Quando ele me acordou e me disse claramente, levanta e vai. Agora, para você ir, você tem que ser competente na sua área. Aí você pega um diploma, uma faculdade que você fez de 5, 6, 7, 8 anos e não continua estudando. E você acha que Deus vai te usar? Não vai. Não vai. E aí, quando eu estava falando com aquele rapaz, pegando o cartão, o rapaz veio de lá. Eu quero continuar falando com a senhora. Já que a senhora parou aqui com ele, agora eu estou folgado, quero falar. Quero falar. Você quer falar nada, você quer ouvir. Se o nome é Daniel, um nome desse, o que você está fazendo pela cidade de Niterói, na prefeitura? Você ganhou, estou sabendo agora que você é vereador, cara. Que é isso? Olha, Deus tem algo com você. Você precisa fazer mais do que eu não sou nada aqui, mas você tem tudo na mão. Você pode mudar a cidade. E aí eu fui vendo quantas vezes nós estamos deixando as coisas correrem de qualquer maneira. Nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui do jeito que o Senhor quer. Usa-me, Senhor. Mas eu preciso de conhecimento maior. Eu não posso aceitar. Meu cérebro está sendo armazenado, tomado por forças malignas. Quantas e quantas vezes eu levanto a mão no quarto e começo a orar, e sinto a batalha espiritual que eu estou travando no lugar,
pelas famílias, pelas vidas, e nós estamos fazendo, como disse Jeremias, fazendo as coisas superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu estou fazendo, está fazendo nada, estou orando nada. E nós estamos fazendo e levando a vida desse jeito, e Deus não vai deixar por menos. Deus está nos chamando para grandes coisas, e nós precisamos nos preparar para essas grandes coisas. Então, a partir de hoje, eu quero te pedir que você seja incomodada quando você ficar 1, 2 horas no celular, na TV, e fazendo coisas desse jeito. O Senhor está nos chamando para outras coisas. Quando Deus fala em Marcos 6, vinde a um lugar à parte e repousai, Ele está chamando o povo para parar com tudo que ele está fazendo, para priorizar o reino. Ele manda, Jesus fala para nós, olha os passarinhos. O que ele está querendo dizer? Essa semana nós paramos olhando vários passarinhos, cada um de uma cor que apareceu aqui no quintal. Que maravilha! Quase que a panela queima. Eu falei, não me chama mais não, eu estava com a panela, não vai deixar a panela queimar. Porque quando eu olho os passarinhos, eu esqueço de tudo. Não foi à toa que Jesus orientou para que a gente olhasse os passarinhos. É como se ele estivesse dizendo, dá uma parada obrigatória, como a gente sempre fala de João 4. Dá uma parada na sua vida e começa algo novo para Deus. Começa com pouco, porque ele disse, se no pouco você for fiel, sobre o muito eu vou te colocar. E para mim o pouco é isso, dá 1 hora e meia aqui na segunda-feira para Deus. Não, você precisa priorizar o que Deus chamou para fazer. Quer seja aqui, quer seja na igreja, na casa, na família, aonde Deus te colocou. Então, guarde isso. É importante lembrar que não podemos escrever uma frase grande sem as pausas. Guarda isso. Isso tudo eu fiz na sexta-feira. Sem as vírgulas. Fica deselegante. Escreve uma frase e leia direto ela, sem vírgula, para você ver como é que ela fica. E muda até o contexto. Então, quando o Senhor me chamou para poder falar sobre isso, eu fiquei preocupada e atenta. Falei, meu Deus, mas não é que é mesmo? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos escrevendo frases diretas, sem uma parada. Eu fico vendo as pessoas que são ruins no português, que coisa triste, sabe? Coloca vírgula onde não é para colocar, engole a vírgula onde não é para engolir, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos lembrar disso. Para que isso não aconteça, nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Hoje a gente não quer ler mais, mas tem esse livro em áudio, tem, querida, mas é muito melhor que você pegue o livro e leia marcando item por item daquilo que te chamou a atenção. E aí vem a ciência, hoje comprova que se você estudar isso de noite, olha que coisa linda, e ler aquilo que você estudou de noite, pelo menos por uns 5 minutos de manhã, você armazena muito melhor, 50% a mais. Olha que coisa. E a gente está perdendo por tão pouco. É importante lembrar que nós não podemos escrever uma frase sem as pausas, sem as vírgulas. Fica deselegante, estou repetindo com propósito. E hoje podemos ver pessoas estressadas por não parar. Não param. A gente está falando, e como a gente sempre aprendeu com Deus, pare e olhe nos olhos da pessoa. E Deus fala, não tenha pressa para sair da minha presença. Que coisa linda. É como se Deus estivesse dizendo, está lá em Eclesiastes, quando você faz isso, você age de uma maneira deselegante. Você está conversando com uma pessoa e sem pedir licença, você já está saindo e fazendo outras coisas. Você já viu quando você está falando de uma coisa para a pessoa pega uma coisa para ler na hora? É triste demais. Eu costumo dizer para Deus que eu tenho esse mau hábito, enquanto alguém está pregando, eu estou lendo e anotando. Mas quem não sabe, deve pensar que eu estou lendo outras coisas. Não, eu estou lendo e anotando o que as pessoas estão falando, para que eu decore aquilo ali. Porque isso eu sei que para a minha vida é importante. Mas nós não estamos fazendo isso. A pessoa está falando e a gente está lembrando de outra coisa. Isso é um alto nível de estresse que a gente está vivendo. Então, nós não conseguimos parar para poder fazer uma coisa por vez. Nós queremos fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro precisa de descanso mental. Se isso não ocorre, nós ficamos estressados, nós explodimos, nós gritamos, nós fazemos coisas que não é para fazer. E aí a Bíblia diz, a esperança demorada enfraquece o coração. E aí, por que eu falei daquela reunião que nós tivemos sábado? Porque eu via as pessoas tentando calar a boca das outras e não conseguiam. E aí o Espírito Santo me disse, sabe por que eles não conseguem calar a boca delas? Porque elas já estão cheias de tanto falar e ninguém as ouve. Então agora elas estão explodindo. E é assim que acontece. Quando nós falamos, faz isso, e a pessoa não faz. E não tem como você parar.
O cérebro não se para de um minuto para o outro. Você pode tentar parar uma pessoa irada, você não consegue. E aí eu lembro que uma vez alguém falou comigo, mas a ira não é de Deus. Eu falei, você não conhece da Bíblia, querido? Eu conheço. Eu posso falar do que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Aí vem alguém e fala, é uma ira santa. Eu falei, não está isso na Bíblia. Santa é você que está acrescentando. E a própria Bíblia diz que você não pode acrescentar nenhuma vírgula, que é pecado. Então ele diz, eu me iro todos os dias. Esses dias nós estamos estudando Jeremias 3, eu quero que ele fale até mais sobre isso. E Deus nos chamou a atenção sobre o texto. Deus falando, eu estou irado com vocês, porque vocês estão indo adorar outros ídolos, quando deveria estar me adorando. Fui eu que fiz vocês. Por que vocês estão adorando outros ídolos? E hoje a TV está sendo um ídolo, o celular está sendo um ídolo, de maneira que se a gente sai de casa sem o celular, meu Deus, esqueci o celular, aonde eu deixei? Você sabe onde está? Não sei. É Deus libertando. É Deus libertando, para que a gente possa estar indo, batendo papo, conversando no meio do caminho. Esses dias quase parei o carro, quando eu vi o cara do meu lado, no celular, passando mensagem. Eu falei, cara, quando eu vi, eu estava assim, para com isso. Aí eu falei assim, minha filha estivesse comigo, eu falei, mãe, não faz isso. Eu falei, não faço isso? É melhor eu fazer isso do que ele matar a pessoa que está na frente dele. É melhor eu correr o risco de ser atentada por ele aqui e ele me prejudicar do que ele matar os carros todos que estão na frente, os motoristas dos carros que estão à frente. É nesse nível que a gente está, de tanta sede que a gente está tendo do poder, tem que fazer isso agora. Não tem que fazer agora. Deixa o celular do lado. Eu atendo, mas coloco o celular do lado e fico atenta, sem olhar para o celular, atenta na direção, quando eu preciso de atender um telefone. Então é importante você lembrar o que tem que ser feito para que a gente não erre. Nosso cérebro precisa de descanso mental. O que você faz à noite antes de dormir? Vai computar no seu sono. As paradas obrigatórias de Jesus, uma pesquisa de um jornal no Canadá fala, ajuda o hipocampo a organizar melhor as memórias e armazená-las quando você faz isso que eu estou te falando, de pegar de noite, estudar e retornar ao estudo de manhã. Fechar os olhos por alguns minutos nos traz descanso quase tanto como uma noite de sono. Então, você está aqui, fechar os olhos por 2 segundos, 2 minutos, você já vai ver diferença. Isso vai mudar o seu dia. Pausas curtas são fundamentais para consolidar as memórias e armazenar coisas boas. Pausas curtas. Você para, dá um abraço em alguém, mas não dá um abraço de qualquer maneira. Dá um abraço demorado. Que diferença faz? Quando você abraça alguém que você ama de uma forma forte, comunicativa, com um abraço. Os especialistas chamam isso de descanso acordado ou offline. Olha que coisa linda. Então, descanso acordado. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu amei viajar com você. Todas as vezes que a gente viajava foi bom demais. Eu falei, por quê? Porque eu lembro de você parada no meio do estado, falava assim, vou dormir por 15 minutos. Eu falava, o quê? Você está dirigindo? Que história é essa? Eu falei, não, querida, eu vou dormir acordado, vou dormir aqui com o carro parado. Você vai ficar acordada me olhando, você toma conta de mim, eu vou dormir. E ela ficava do lado orando e eu dormia por 15 minutos parada em qualquer lugar. Depois daquilo, ela diz, você saía dali como se fosse outra pessoa, porque fazia muita diferença. Descanso acordado ou offline, estuda sobre o assunto, você pode apenas não pensar em nada, relaxar. Isso é essencial e trabalha e fortalece as nossas funções cognitivas, isso é, nossa memória e tudo mais. Hoje estamos vivendo uma vida superficial. Estudos da neurociência mostram que poderíamos transformar momentos superficiais, vazios, em momentos sublimes, inesquecíveis, que poderíamos viver mais intensamente em todos os aspectos de nossas vidas se nos autoavaliarmos todos os dias. A pressa tem sido um veneno para nos destruir e nem temos percebido. Transformar momentos temporários em memórias duradouras é um processo que necessita da nossa atenção e dedicação. No senso comum, a pressa é inimiga da perfeição. Como temos feito as coisas? Qual tem sido o nosso nível de competência naquilo que estamos fazendo? Como eu estou me vendo e como as pessoas me veem? É importante você pensar nisso. Que às vezes nós achamos que nós somos muito competentes, mas as pessoas estão olhando e estão dizendo, eles não são nada, não tem nada, está vazio. Então, isso é importante a gente ver. Você tem parado para dar atenção às pessoas?
eu tenho colocado isso para Deus. E em Jeremias 6, isso que eu acabei de falar. Técnicas importantes para a memória. O Senhor ali fala conosco que nós não podemos fazer nada de uma forma superficial. Nós precisamos atentar naquilo que estamos fazendo. Só em perguntar, será que vou lembrar disso depois? Já faz o nosso hipocampo ser turbinado. Então, será que eu vou lembrar disso depois? Se você não vai lembrar, faça agora. Anote agora. Anote agora. Eu costumo dizer, o que você lembrou agora é para você anotar agora e fazer agora. Se a pessoa tem que falar com você 2, 3, 10 vezes a mesma coisa, já está fora do contexto. Já não é competente mais naquilo que você faz. Então, guarde bem isso. Se você faz, já o hipocampo ser turbinado, isso faz o hipocampo ser turbinado, facilitando a nossa capacidade de armazenar as coisas na mente em até 50% mais. Guarde isso. Se testar é uma das formas mais importantes para se aprender algo. Então, teste você. Coloque uma coisa na sua frente e veja quantas vezes você passa por aquela coisa sem resolver. É simples assim. Aí você vai ver se você é competente nisso ou não. Se você viu aquela coisa e você passou, não deu a mínima, você é negligente na sua obra. Aí vem a Bíblia e fala, o negligente na obra é irmão do desperdiçador. Isto é, está desperdiçando tempo, está desperdiçando emoções, porque alguém vai ficar irado com aquela situação. Alguém vai ficar irado, alguém vai se levantar contra você e Deus vai deixar. Deus não poupa a quem está errado. Então, é importante a gente lembrar disso. Revisar uma situação na mente por 40 segundos com calma já nos ajuda a armazenar. Olha que coisa, 40 segundos. O que é isso? Então, hoje eu paro 40 segundos e falo, por que isso está me causando problema? O que é que eu estou fazendo que isso está me causando problema? Eu vou parar por aqui. Nós já estamos terminando quase, mas eu quero que o Dimas fale ainda. E depois, qualquer coisa, a gente repete, a gente fala o resto do estudo. Mas é importante a gente lembrar. O que Deus está nos chamando para fazer, faça hoje. Isso é sabedoria. Lembra daquilo. O que Deus te chama para fazer, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje. Porque se você deixar para amanhã, você já pode estar em pecado. E pecado grave. Estragar a sua vida, estragar das pessoas que estão ao seu redor. Respirar, parar. Eu mesmo anotei aqui várias coisas, porque eu acho que a Rita colocou tanto antes, né? E como agora, são coisas importantes para o nosso dia a dia. Eu estou vendo aí, primeiro eu quero parabenizar as meninas por estarem se revezando ali, né? Uma disciplina que elas têm adotado, para que todos possam aparecer, né? Participando. Mas, eu quero dizer, são muitos detalhes, muitos detalhes. Vocês não imaginam como eu estava viajando aqui no tempo, porque a gente acaba sendo contagiado com aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Essa palavra é muito atual, faz parte de todos nós. Eu acho que cada um de nós aqui, em algum momento, percebeu que a palavra está vindo de encontro às nossas necessidades. Eu mesmo estava aqui comendo e lembrando das coisas, né, que nós vivemos, tanto da reunião da associação, como do nosso convívio mesmo. E essa semana Deus fez 2 paradas obrigatórias na nossa vida. A televisão no quarto, que nós só assistimos o jornal, né, uma vez por dia, assim, para poder se atualizar. A televisão, de repente, a Alexa parou. Eu falei, não é possível, deve ser só um problema na Alexa. Aí fui tentar ligar a televisão. Já estamos 1 semana sem ver televisão. Aí eu falei, Senhor, mas por quê? E agora Deus falou, por quê? Né? Parada obrigatória. Aí, tudo bem, a TV parou. E aí eu vi 2 fatos também que têm a ver com a memória que aconteceu com o meu celular. 2 vezes. Quarta-feira fomos para a igreja, esqueci o telefone em casa. Aí ela perguntou, você quer voltar para pegar? Eu falei, não quero. Vamos desconectar um pouco. E aí eu pude ver como a gente aproveita o tempo quando o celular não está do nosso lado. Então, eu vivi isso na prática. Aí, sábado agora, fomos para a igreja novamente. Eu falei, não é possível, esqueci o telefone de novo.
Irmãs, eu tinha colocado o telefone no painel do carro. Nós fomos, voltamos, ela ligou para o telefone não tocou. Eu só achei o telefone quando chegamos em casa, 10 horas da noite. Eu falei, não é possível, eu vou refazer meu espaço aqui. Quando eu fui olhar, estava ali, onde tem um velocímetro, tudo, o telefone estava ali. Foi, voltou e eu não achei o telefone. Eu falei, glória a Deus. E não senti falta dele. Não fez falta. Depois fui lá, chequei as mensagens que precisava responder. Dia dos Pais, todo mundo ligando para dar os parabéns. Parada obrigatória. Então, o texto que eu separei para falar, eu nem vou falar por causa do horário. Fala assim. Mas eu queria assim que a gente pudesse trazer de novo esse contexto, porque tem coisas que certamente vão enriquecer a nossa vida, né? Eu acho que você falou só a metade. Nós temos mais detalhes aqui que certamente vai acrescentar e vai nos fazer viver melhor. Porque nesse tempo nós estamos procurando qualidade de vida. O descontrole está total em todas as áreas. Se a gente for fazer uma dicotomia desse descontrole, a gente vai ver quantas coisas nós deixamos de fazer porque perdemos o controle. Esse exemplo que ela deu, né, desse homem que morreu querendo controlar a televisão, passou, já virou um descontrole. Por causa de um controle, ficou descontrolado. Verdade. E se nós não vigiarmos, como a palavra diz, vigiar e orar, não é só orar, mas vigiar e orar, nós também vamos perder o controle da situação. A palavra é muito clara. Enquanto ela falava aqui, eu estava assim, né, saltando os meus olhos aqui. Irai-vos, mas não, ou irei-vos, mas não pecar. Irais, mas não pequei. Ou seja, irá é permitido. Você só não pode pecar por causa da ira. Então, tem vários pontos aqui que me chamou a atenção. E o texto de Salmo 46, né, versículos 10, 11, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como isso fez sentido ouvindo o que você estava falando? Aquietai-vos. Como é difícil a gente se aquietar. A gente acorda com 1000 coisas na cabeça para fazer. Eu criei uma rotina, eu acordava às 6 horas da manhã, ia caminhar, nem tomava café, voltar. E o texto que ela leu fala isso. Não temos tempo nem para comer. Jesus teve que parar ali, olha, para tudo, né? Entra aqui, vamos para um lugar reservado. Ele fez aquela parada obrigatória e os discípulos ouviram isso. Mas eu quero trazer um detalhe, que a multidão também correu para o lugar onde Jesus estava indo. E lá ele teve compaixão. Eu falei, Senhor, tem compaixão de nós nessa manhã. Que essa parada que vocês deram aqui traga resultado, traga, sabe, resposta, traga uma aquietação na alma, porque nós estamos tão inquietos no dia a dia que a nossa alma está desassossegada. A nossa alma está em evolução, está, sabe, sem saber como respirar melhor nessa correria. Quando a gente corre muito, a gente fica ofegante. Quando a gente corre muito, a gente come mal, a gente come apressadamente. Tudo sai do controle. E Deus está nos trazendo para o centro da vontade dele. E Jesus era assim, né? Ele queria ensinar e mostrar na prática. Vamos fazer isso. E saber ouvir, né? E obedecer e fazer logo. Pedro viveu essa experiência várias vezes. Quando Jesus manda eles lançarem novamente a rede, voltar para a pesca, ele diz assim, ó, mas nós já lançamos a rede a madrugada toda, não pegamos nada. Mas Jesus fala, vai lá em alto mar, lança a rede novamente. E aquela obediência fez toda a diferença. Ouvir uma vez, meu Deus, eu estou aprendendo isso na prática. A Rita fala isso, olha, um exemplo bem, bem simples aqui para poder fechar isso, né? A gente toma café junto, a gente faz tudo junto. Então, nosso café da manhã é bem natural, né? A gente come salada, alface, agrião, tomate, isso eu aprendi também com ela, né? E como é o nome? Rabanete, tudo que a maioria não considera. E 2 ovos fritos. Cozido. Não é frito, né? Grelhado. Grelhado, então, aí ela botava um pratinho assim desse tamanho. Gente, eu gosto de botar salada e botar o ovo ali, botar tudo que eu vou comer de uma vez só no prato.
E aí uma vez eu falei para ela assim, dá para botar no prato grande? Aí toda vez, agora de manhã, eu vejo um prato pequeno, que é o dela, e o meu prato, né? Que eu boto alface, boto tudo esse agrião ali e tal, e o ovo. Então, eu fico observando isso no detalhe. Eu falei uma vez, não foram duas, nem três, eu não precisei repetir. E ela, o que ela fala, ela pratica. Então, isso me chama a atenção e me faz querer ser melhor. Eu falo, eu preciso chegar nesse nível de controle. Porque a nossa mente é controlada por quem? Por nós mesmos. Né? Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas se eu me esforçar, certamente eu consigo fazer. E quando ela trata aqui de memória, um texto aqui que ela leu, não sei se chamou a atenção de vocês, só em se perguntar, será que eu vou lembrar disso depois? Já aciona esse campo, né, esse hipercampo. Então, eu acho que a gente tem que começar a praticar esses pequenos detalhes para a gente perceber a diferença lá na frente. Eu estou percebendo. Em 10 meses que nós compramos a aliança lá, a Roberta vai lembrar disso lá, né, no centro de Campinas. Nossa aliança foi comprada em Campinas. Tem uma aliança aí com Campinas, não sei o que é. E hoje eu estava vendo, né, no meu cartão lá, eu falei, 10 meses já se passaram. E isso significa, amados, que Deus se preocupa conosco. O que a gente anda fazendo com o nosso tempo? O tempo das oportunidades, o tempo de colocar a casa em ordem. E tudo começa, como o livro da Rita cita, né? Começa em mim. Eu tenho que dar espaço. Eu não vou esperar meu marido, não vou esperar meus filhos, eu não vou esperar. Ontem nós vivemos mais essa experiência. Eu falei assim, hoje é dia dos pais, eu vou esperar. Eu quero ser convidado como pai para almoçar com eles. Aí meu filho mais novo ligou, mora em Brasília. Aí o que mora mais perto de nós aqui, no último minuto, né, antes de meio-dia, ligou, pai, vamos almoçar juntos e tal. Aí fomos almoçar juntos. Esperarmos o Senhor. E esse texto que eu li diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou Deus faz, ou Ele não faz. E eu tenho visto Deus fazer. Ele diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, versículo 11, diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Essa parada obrigatória nos mostra que Ele está conosco. Você não parou por causa de Rita e Dima, você parou por causa do Deus, Senhor dos exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no final desse versículo, está lá, sei lá. Para. É uma pausa. É uma pausa. E é isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Para um pouquinho. Aquietai-vos. Dá um descanso para a sua alma. E deixe o Senhor trazer aquilo que ainda não existe. O milagre é com Ele. E eu tenho certeza que a gente vai viver melhor, respirar melhor, comer melhor, amar melhor. Pode ter certeza disso. Amém? E olha que coisa tremenda. Eu não tinha lido na Bíblia dele, mas ele sabe que eu acordei 5 horas da manhã falando para ele, Deus me deu a palavra selar, selar. Mas eu não tive nem tempo de procurar onde está na Bíblia. Mas eu tenho quase que certeza que há uns 5 anos atrás, quando eu estudei sobre ela, significava pausa. Depois você me fala, e nós não lembramos mais da palavra. Mas agora eu estou vendo que o texto que ele diz que Deus mandou ele ler está exatamente com a palavra selar embaixo, coisa que não está na minha. Olha que coisa interessante. Então, ele precisava falar por último, a gente vai vendo por quê. Selar significa pausa. E eu quero dizer para alguém que está aqui no nosso grupo, no senso comum você já escuta essa frase. Se Maomé, como é que é? Se Maomé não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Você já ouviu isso aí, não é verdade? E eu quero dizer para você só uma coisa. Se você já tentou algo e não conseguiu, vai você até lá. Não espera o outro fazer, não. Vai você e faz. Vai você e faz. Né? Porque às vezes a gente fica tentando a vida toda, né? E aquilo não funciona. Por quê? A pessoa não veio até você. Vai você até ele. Vai você até essa pessoa. E fica lá. Eu lembro que uma vez meu marido falou assim, brigou, disse, eu vou dormir no chão lá da sala.
Falei, vai. Era eu não. Era ele, não. Eu dormi no chão. Falei, pode ir. Agora, de preferência, leva 2 travesseiros, leva 2 cobertores. Ele ficou pirado comigo. Eu vou levar coisa nenhuma. Falei, leva sim. Mas para que eu vou levar? Não vou levar o meu. Falei, eu levo os 2, porque eu vou dormir no chão a partir de hoje. E foi tremendo. Desde aquele dia, nunca mais ninguém falou em dormir no chão na minha casa. Então, para onde o marido está indo? Vai com ele. Vai atrás dele, não é? E nós sabemos que quando nós avançamos e fazemos o que Deus nos chamou para fazer, Deus é especialista em fazer para nós, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu quero ler ainda os últimos, os 4 itens aqui ainda, só vou ler, não vou comentar, tá? É só para vocês anotarem. Depois a gente pode voltar. Repetir algo em alta voz nos ajuda a armazenar e a guardar. Então, fala várias vezes aquilo que você quer fazer. E nós falamos isso na palavra como se fosse profetizar. Eu profetizo que meu marido será uma bênção, profetizo que minha casa será transformada, profetizo, mas fala. Não é profetizar sem ter vida com Deus. Lembra disso, porque isso não vai funcionar. Não é pensamento positivo, é vida com Deus. Passar um tempo desconectado com o mundo ao nosso redor, uns 2 minutos, ajuda a memorizar as coisas realmente importantes. Pessoas que estudam antes de dormir, isso é chamado de consolidação da memória dependente do sono. E, por último, tudo que estudamos e conhecemos só tem valor se for bem aplicado, como o Dimas falou. Tá? Não tem outra necessidade, se nós lemos só por ler. Necessidade de compartilhar nossos problemas com alguém, eu queria destacar isso para vocês, mas precisamos de alguém de confiança, já é comprovado. Se você quer saúde mental, você precisa ter pessoas de confiança com quem se abrir. Então, guarde bem isso. Jesus não andava com os 3 lá, a troco de nada, né? Precisamos deletar os lixos constantemente e não armazená-los. Então, toda noite, faça uma retrospectiva da sua vida, do seu dia. Veja o que é que você precisa tirar e troca por coisas boas. Começa a pensar em coisas boas. Você tem amigos, você tem pessoas em quem você pode confiar e falar o que você está sentindo. E, por último, o que ele já colocou, um bom café da manhã. Eu nem tinha lido isso, né? Não tinha. Isso você já tem cumprido. Nosso café, ela não deixa eu sair sem café da manhã. Não, vai tomar. Para tudo, vai tomar. Eu tenho que tomar. Mas eu vou para o dentista, já escovei os dentes. Não, mas toma o cafezinho aqui, já está pronto. Gente, tremendo, nem tinha visto isso. Não tinha visto. Você já tinha aprendido antes de ensinar, né? Um bom café da manhã fortalece o coração e a memória. Então, não adianta. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida no dia, comece com um bom café da manhã, regado à palavra de Deus, uma vida de oração e aquilo tudo que ele falou na alimentação. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. A Silvia estava perguntando aqui, apareceu aqui, né? É o nome do vereador, sobrenome dele, que acho que é vizinho dela. Ah, tá. Sobrenome você já sabe que eu não guardo, né? Só guardei Daniel porque é o nome do meu neto. Então, Daniel, eu costumo dizer que eu só guardo o que é importante, o resto é lixo. Tem o cartão dele, eu tenho o cartão, passo para você, Silvia, assim, com certeza, tá bom? E é desse jeito. O Senhor quer que a gente esteja conectado com aquilo que é de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda dá tempo. Não? Então a gente vai estar orando. Vamos. Alguém falou? Não. Não. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Não, esse mês, né? Alguém está fazendo aniversário. Gostaria de saber se vocês vêm para Campinas. Pois é, então, não fomos em julho, né? Ele já perguntou quando é que a gente vai para Campinas. Falei ontem com a Roberta. Eu já estou liberado, agora puxem ela. Né? Ele perguntou o que você quer de presente de aniversário, como você quer a sua festa. Aí eu falei... Vamos para São Paulo. Vai cair na próxima. Já reserva o salão para a gente fazer um chá da tarde aqui. Pois é, já pusemos outras vezes. Pode reservar, então, eu convenço ela. Pode jeito. dar um dia também que a gente dá uma olhadinha aqui. Não é, Toninha? Vamos lá. Não é? Então vamos ver o que Deus tem para nós. Esse é o nosso diferencial. Tá? Isso deve sair nas nossas lives, sim, tá, Ana Paula? Isso não precisa cortar, não é verdade? Porque comunhão é saúde para nós, física e mental, e em todas as áreas da nossa vida, tá? Comunhão é o que o mundo precisa, por isso que Deus diz em Salmo 133, é na comunhão que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se a gente quer ser abençoado, ter vida abundante, não tem outro caminho, é vida de comunhão,
Tá? netinha da Alessandra. Olha lá, entrou, né? Uma lindeza aí no colinho da Alessandra. Beijinho para você, amor. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse grupo unido que o Senhor tem preservado nessa comunhão, nesse amor, nessa união. Obrigado. Senhor, não temos palavras para te agradecer o que o Senhor tem feito no nosso meio e vai fazer, Amém. porque o Senhor é o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigada por todos, Pai, que têm parado nesse tempo como parada obrigatória para ouvir o Senhor e para orar e profetizar uma semana de vitória, que todas recebam a mesma porção. Cuida de nós em cada detalhe, envia anjos de guerra, Senhor, na casa de cada uma delas agora e cumpre aquilo que te apraz. Nós te pedimos proteção e livramento também para o Brasil, para Israel e para o mundo nesse dia. Onde estiver alguém precisando, envia o teu socorro nos hospitais, nas UTI, nos centros cirúrgicos, salva os médicos, enfermeiros, Senhor, para que eles levem o teu amor aos hospitais. Amém. Nós te entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Beijo, meninas. Deus Shalom, abençoe. shalom. Shalom, shalom.